Olá, eu sou o professor Fernando Thiago e estou responsável pela disciplina Saúde, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho. A aula que nós vamos ministrar é referente ao módulo 4, Ação Extensionista, Diagnóstico Organizacional de Qualidade de Vida no Trabalho. Na unidade 1, nós vimos a parte do planejamento dessa ação. Agora, na unidade 2, nós vamos observar quais são os procedimentos para realizar essa ação junto à organização que você escolheu. Nessa unidade 2, além dos procedimentos para realizar a ação, nós vamos também discutir os detalhes da elaboração do relatório que deverá ser entregue para avaliação da disciplina. Então, vamos lá. Os procedimentos, como já também mencionados na aula da unidade 1 do planejamento, ela deve ser realizada em etapas. É claro que no planejamento vocês podem dividir cada etapa desse modelo que eu mandei em pequenas outras etapas, mas fica a critério de cada um. A ideia é que o sentido de cada etapa seja cumprido, né? Mas você poderá também dividir cada etapa em várias etapas, ou juntar algumas etapas também, como melhor entender, mas dentro de uma sequência lógica e de um sentido para poder elaborar e planejar esse procedimento. Agora, depois de planejado, vamos à realização dos procedimentos. A primeira etapa, que é a identificação da organização, você já deve ter escolhido lá na fase da elaboração do planejamento. Então, essa organização vai compor o seu relatório, vai compor o seu documento de planejamento e depois vai compor o seu relatório. Ah, professor, mas eu precisei mudar de organização mesmo depois de ter postado do planejamento? Não tem problema, desde que coloque a organização que você realizou todo o procedimento do projeto no relatório. Então, não tem um problema, mas deverá ser escolhida essa organização, né, e identificar ela no projeto, na fase de planejamento, né, mas também no relatório. Então, escolha uma organização para participar do projeto e solicite autorização para coletar os dados. Então, é importante essa parte de solicitar autorização, ou para o gestor da organização, ou para o dono da organização, o responsável, né, pela organização, solicite autorização. Autorizando, aí sim, pode realizar a coleta dos dados, que é a segunda etapa, a aplicação do instrumento de diagnóstico no questionário. Como vimos também na fase do planejamento, o questionário poderá ser aplicado de duas maneiras, ou de maneira presencial, com os questionários impressos, né, ou de maneira digital, encaminhando o link do questionário para os trabalhadores responderem pela internet. E tem lá os dois modelos disponíveis, né? Então, a etapa 2 é coletar os dados por meio desse instrumento diagnóstico, que é o questionário que está lá no anexo, mas o nome que a gente vai dar para esse questionário é Instrumento de Diagnóstico Organizacional, que é baseado no modelo de Walton, de qualidade de vida no trabalho. Então, utilizando esse questionário, vamos na etapa seguinte, aplicar. Então, escolhemos a organização, pedimos autorização para coletar os dados. Nós vamos aplicar o questionário junto a todos os trabalhadores, ou pelo menos daqueles que se dispuserem a participar dessa evento de diagnóstico. É claro que o apoio da organização, do gestor, do dono, ele é crucial para que todos os trabalhadores participem. Sem esse apoio, com certeza, alguns não vão querer participar. Se a organização é muito grande, é interessante pedir ao gestor que autorizou a coleta dos dados, divulgar para os trabalhadores e pedir aos líderes da organização, que geralmente tem o dono ou o gestor principal, mas tem outros líderes dentro da organização, alguns gerentes, né, alguns diretores, alguns chefes, pedir para eles apoiarem também a coleta de dados. Por quê? Porque, de repente, se eles não apoiar, o setor deles, que eles estão ali liderando, pode ficar sem receber essas informações do diagnóstico. Ou então ter poucas informações e não ser um diagnóstico muito preciso. Então, quanto mais pessoas responderem, mais preciso será esse diagnóstico, porque os desvios entre as respostas dos participantes vão ser reduzidos pela quantidade de pessoas que respondem. Se tem um setor, por exemplo, que responde duas pessoas, olha, provavelmente, duas pessoas dentro de 10, de 15 pessoas que trabalham ali, muito provavelmente, o que eles percebem em relação
a qualidade de vida no trabalho, que é diferente do resto do pessoal. Então é interessante coletar dados da maior quantidade de pessoas possíveis, para ter um retrato muito mais preciso daquela realidade. Então, pede autorização, né? Se uma empresa é muito grande, pede apoio para as demais chefias e lideranças das equipes, dos setores, para apoiar a coleta de dados desse diagnóstico, que vai ser muito interessante para a organização. É importante para nós, enquanto universidade, dar esse apoio às organizações. É importante para você, aluno ou aluna, que estará num processo agora pedagógico, treinando a aplicação de um instrumento de diagnóstico, e é importante, claro, para a organização que vai receber essa informação, vai receber praticamente uma consultoria grátis, né? Receber esse diagnóstico aí totalmente sem custo para a empresa, para melhorar a qualidade de vida no trabalho da sua organização. E como já vimos, né, isso provavelmente pode melhorar o desempenho da própria organização. Depois de coletar os dados, né, a gente tem lá os dois formulários, coletou os dados, quer dizer, o pessoal preencheu as informações do questionário, a gente vai lá no Google Formulários, né, no arquivo que gerou o instrumento online, e vai clicar em respostas. Então, como que a gente faz para chegar nessa tela aqui que eu estou mostrando? A primeira coisa é que lá no template do relatório e também no template do planejamento tem um link com o modelo do instrumento digital. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é utilizar aquele modelo para construir o seu próprio questionário. E aí uma coisa importante, já dita também, é que não pode alterar nada nele. Não alterem essa descrição, não alterem também as questões, né? A ordem das questões também não alterem. Aplique o questionário exatamente da forma que está. Esse é um ponto importante. Então você vai lá, clica em usar este modelo, que tem um botãozinho logo no canto superior direito, quando você clica no template, é só clicar lá em usar esse modelo. Ele vai criar uma cópia no seu Google Drive, e aí é interessante utilizar a conta institucional para criar esse arquivo lá dentro do Google Drive, um arquivo do Google Formulários, e aí você vai poder gerar o link para enviar para as pessoas a partir do botão escrito enviar. Esse botão está no canto superior direito que você está vendo nessa tela. Tem uma telinha lá que está escrito enviar. Nesse enviar, você pode colocar o e-mail das pessoas que responderão o questionário, ou então gerar um link. E esse link você pode mandar para as pessoas por e-mail, por WhatsApp, por meio que achar mais interessante. E as pessoas vão poder, os trabalhadores da organização escolhida, vão clicar nesse link e aí preencher o questionário lá, o instrumento, né, de diagnóstico, vão preencher lá e responder. Depois que todos responderam, você pode clicar em respostas e aí vai aparecer todas as respostas colocadas pelos trabalhadores. Depois de clicado em respostas, é só clicar nesse itemzinho verde escrito ver no app Planilhas. O que acontece? Quando você clica nesse ver no app Planilhas, ele vai gerar automaticamente uma planilha do Google Planilhas, que é muito semelhante ali, você deve conhecer já, é muito semelhante à planilha do Excel. Então, gerando esse Google Planilha, esse documento Google Planilha, com todas as respostas que os trabalhadores emitiram, aqui nesse exemplo, por exemplo, é um Google Formulários que preencheram 27 pessoas. Essas 27 pessoas participaram dessa pesquisa que eu realizei, e aí eu cliquei lá no ver no app Planilhas, ele me gerou automaticamente, não precisa construir nada, ele gera automaticamente uma planilha. Então vamos ver como que é essa planilha gerada. Aqui está o modelo da planilha para inserção de dados, que é gerada automaticamente. Contudo, o modelo que eu deixei lá no template do relatório, ele já vem configurado, inclusive com as expressões matemáticas para cálculo de média, né? Média e desvio. Então, o que acontece? Você vai gerar uma planilha automaticamente com os seus dados, e aí, se quiser, pode pegar esses dados
da sua planilha gerada, abrir uma planilha a partir do modelo que está lá no template do relatório e copiar e colar os dados nessa planilha. Fazendo isso, o que, que acontece? Ele vai gerar automaticamente os cálculos para você realizar a sua análise. Então, primeiro passo, recapitulando. Olha, eu já tenho as respostas no formulário, né, no instrumento online. Já tenho as respostas. Todos os trabalhadores lá da organização atendida preencheram online, né, preencheram online aquele formulário. E aí eu já tenho lá a resposta de todos os trabalhadores. Beleza. Aí o que, que eu vou fazer? Vou gerar uma planilha automaticamente no sistema Google. Ele vai gerar uma planilha do Google Planilhas e aí você vai poder abrir essa planilha. Abrindo essa planilha, caso tenha habilidades para poder tratar esses dados, né, principalmente a questão de estatística, né, tem lá, por exemplo, cálculo de média, mediana, pode calcular a moda, enfim, pode utilizar qualquer aparato estatístico para fazer a análise desses dados. Mas caso você queira utilizar a planilha modelo, que já vem com as fórmulas, é só copiar esses dados que o pessoal respondeu, que os trabalhadores responderam para você, e colar na planilha modelo. Então vamos ver como que vai ficar? Aqui a gente tem, observando o modelo lá disponível no template do relatório, tem o link com o template da planilha. Então, a primeira aba da planilha, se a gente olhar na parte inferior, no meio aqui do slide apresentado nessa aula, nós podemos observar que tem duas planilhas disponíveis nesse modelo. A primeira é respostas ao formulário 1, que é justamente essa planilha aqui do slide anterior, que colocamos que gera automaticamente quando clicamos naquele link. No link verdinho lá, gerar planilha no app Planilhas. Depois, no modelo, eu criei uma tabela para o relatório, que se você copiar e colar os dados que você coletou na aba 1, nessa aqui da respostas do formulário 1, ele já vai calcular automaticamente a média, a moda e o desvio padrão para cada um dos fatores. Então, o que, que acontece? O fator salário, ele tem lá os itens pertinentes, os itens que o pessoal respondeu, pertinentes a salário, compensação justa e adequada. Colocando a resposta do pessoal lá, vai gerar a média e a moda e o desvio padrão desse fator. E assim, com todos os outros fatores, vai gerar automaticamente. Se você clicar em cima do quadradinho aqui do quadradinho da média, você vai poder ver como que é a fórmula. Vai ter a fórmula lá, média, depois, entre parênteses, as linhas e colunas pertinentes a esse fator salário. Se você clicar na de baixo, vai ser pertinente aos fatores condições de trabalho. Se clicar no quarto, vai ser pertinente à capacidade do trabalho. Essa planilha vai calcular automaticamente para você a média, a moda, o desvio padrão de todos os fatores. E também do QVT total, da qualidade de vida total, que é um cálculo que vai mostrar como que está, no geral, a qualidade de vida percebida pelos trabalhadores dessa organização. Feito isso, dá para colocar lá, né, vai gerar essa planilha que facilmente é só circular ela, você vai copiar e colar lá no relatório. Então fica muito fácil utilizando esse template de planilha. Ele já vai calcular automaticamente a média, a moda, o desvio padrão de todos os fatores, apenas inserindo os dados nesta planilha anterior, inserir os dados lá, já vai gerar automaticamente aqui. Depois é só copiar e colar essa planilha lá nos resultados do seu relatório, na parte de resultados. Então, só recapitulando um pouco, na parte digital, então nós temos, primeiro passo, a coleta dos dados, enviando o link do formulário para os trabalhadores, eles vão responder, respondendo vai gerar essa planilha automaticamente no Google Drive, gerando essa planilha automaticamente, pode copiar os dados da sua planilha gerada na planilha modelo, copiando e colando exatamente como sai da planilha gerada automaticamente, é só copiar e colar nessa planilha modelo. Feito isso, vai gerar automaticamente as médias, modo, desvio padrão dos fatores da qualidade de vida total. E aí,
depois de ter esses cálculos, é só copiar e colar essa planilha lá no relatório. Mas nós vamos ver também os passo a passo do relatório. Agora, vamos falar um pouquinho sobre coletar os dados na forma presencial e física. O que muda? Praticamente apenas a maneira de coleta de dados. Vocês deverão imprimir esse formulário, né? Imprimir esse questionário, o instrumento de diagnóstico, vai gerar ali algumas páginas e levar uma cópia para cada trabalhador preencher. O trabalhador preenchendo, o que nós vamos fazer? Digitar na planilha modelo, já em vez de gerar uma planilha automaticamente, não vai gerar. Então a gente vai digitar essas informações das questões e o nome da pessoa, e esse nome da pessoa é apenas para a conferência interna, a gente não pode divulgar o nome dessas pessoas no relatório, até porque os dados vão ser apresentados de forma compilada, conjunta, não dá para o gestor saber exatamente quem respondeu. E aí a gente vai apresentar isso para o gestor. Então, coletou os dados de forma física, no papel, recebeu esses questionários de volta, o instrumento de volta do trabalhador, e aí vai digitar resposta por resposta nessa planilha. Digitando todas as respostas, o que vai acontecer? O modelo vai gerar automaticamente, assim como no digital, as médias, moda e desvio padrão de cada um dos fatores da qualidade de vida total. Feito isso, a mesma coisa. Copia esta planilha, né, circula ali as células que são pertinentes a esta planilha, né, pegando ali desde fatores até o finalzinho de QVD total, finalzinho de desvio padrão, circula, copia e cola lá no relatório. Então, da mesma maneira. Então, digitou todos os dados, né, começando ali do nome da pessoa, depois vai para a primeira pergunta. O quanto você está, né? Tem lá a primeira pergunta. Se a pessoa escreveu que ela número 3, então vai digitar lá o número 3. Se a pessoa escreveu o número 1, então vai ter que ir lá digitar o número 1. E com isso ela vai conseguir gerar a média. E aqui, né, copia e cola a planilha lá, funciona muito bem. Feito isso, o procedimento etapa 3 é analisar esses dados. A análise dos dados vai ser por meio da estatística descritiva e de tendência central, que é média, moda e desvio padrão. E isso é bem fácil de analisar, porque a média ela vai mostrar a tendência do grupo de pessoas a perceber aquele fator. Então, se o fator recompensa, salário recompensa, tiver uma média 3,5, por exemplo, significa que as pessoas estão percebendo esse fator como mais ou menos razoável, não é uma coisa que está muito boa nem está muito ruim. Se as pessoas têm lá a questão da média desse fator, valor 1,25, vamos dizer, né? O que acontece? Eles estão percebendo esse fator de forma bem ruim, quer dizer que não está atendendo muito bem as necessidades desses trabalhadores. Mas se eles percebem, vamos dizer lá que a média está em 4,5, por exemplo, quer dizer, nossa, então esse fator está bem atendido, né? Bem atendido. A moda é a mesma coisa. É o número, o valor que a pessoa responde que mais aparece. Então, vamos dizer assim que é o valor que a maioria escolheu. Ela é interessante porque, de repente, lá, 2 pessoas responderam 2, mas 5 responderam 5. Então, fazendo a média aí, vai dar mais ou menos, né? Esses dois estão puxando a média lá para um 3,5, 4. Então, a moda vai mostrar que, nossa, mas a maioria está vendo muito bem, só 2 ali que não estão vendo muito adequado aquele fator. Então, a moda é interessante também para a gente analisar. Isso para cada fator, analise, né? Analise os dados, compare qual fator que está mais bem atendido, qual fator não está muito bem atendido. Isso vai poder ser preenchido lá no relatório. Vocês podem escrever isso, nessas análises. E o desvio padrão vai mostrar o quanto as pessoas respondem mais próximas, quanto elas pensam mais próximas. Quer dizer, quanto menor o desvio padrão, significa que elas responderam muito parecido. Quanto maior o desvio padrão, significa que elas responderam muito diferente. Por exemplo, no caso, eu expliquei que teve lá alguns trabalhadores responderam 5, né? 5 pessoas responderam 5 e 2 responderam 1. Nesse caso, o desvio padrão é muito mais alto do que se todos tivessem respondido 4. Ou se
2 tivessem respondido 3 e 5 respondido 4. Nesse caso, o desvio padrão vai ser menor. Então, a análise do desvio padrão é interessante para mostrar no fator o quanto as pessoas estão pensando parecido. Então, quanto menor o desvio padrão, mais as pessoas estão percebendo aquele fator de forma parecida. Quanto maior o desvio padrão, mais elas percebem diferente. Então, já acende uma luzinha para a gente. Olha, nesse fator aqui, a média, de repente, foi 3,5, razoável, né? Nem muito bom, nem muito ruim, mas as respostas dos trabalhadores deu um desvio padrão muito alto. Então, de repente, é interessante verificar por que, que as pessoas estão pensando tão diferente, percebendo tão diferente esse fator. Mas isso é interessante para um próximo diagnóstico. E aí vem a elaboração do relatório de diagnóstico, que tem que preencher lá para entregar para a questão da nota. E também entregar o relatório para a organização atendida, que vai servir para ela elaborar o seu plano de trabalho. Então, vamos para a elaboração do relatório. O título resume as palavras-chave. Vamos usar o mesmo utilizado na atividade de planejamento da ação de extensão. A introdução vai ter que... você terá que escrever uma nova introdução. Então, o que tem que conter na introdução? Lá no planejamento já tinha uma introdução prévia, você inseriu lá a parte da organização atendida, mas agora a introdução deverá ser reescrita e deve abordar, primeiro, o tema qualidade de vida no trabalho, depois, a organização atendida e terminando com o objetivo geral do projeto. O objetivo geral pode ser o mesmo do resumo, o mesmo que está lá no planejamento. Mas, em vez de ter um item específico, né, para o objetivo geral, ele vem para a introdução. Pode se basear no template do planejamento, mas deve fazer o seu próprio texto. Depois, a metodologia, baseada na metodologia disposta no template do planejamento também. O que vai acrescentar? Primeiro, a data da autorização, ou seja, quando você consultou a organização que será atendida, que dia que eles autorizaram a coletar os dados. Então, colocar lá a data da autorização de coleta dos dados, a quantidade de pessoas que responderam o questionário, depois, o meio de coleta, se foi o presencial ou o remoto, depois, o período em que os dados foram coletados e a previsão de entrega do relatório à empresa. Então, coloca lá, né, eu coletei os dados do mês tal ao mês tal, ou do dia tal do mês tal até o dia tal do mês tal. Então, foi coletado os dados nessas datas. E depois, colocar também uma previsão do dia que será entregue esse relatório à organização atendida. Depois, vai escrever os resultados alcançados. Primeiro, escrever um parágrafo retomando os objetivos do trabalho e apresentar a tabela com os resultados do instrumento de diagnóstico de qualidade de vida no trabalho. Então, o que vai fazer? Escreve lá, olha, o objetivo desse trabalho é gerar um diagnóstico para diagnóstico de qualidade de vida no trabalho para a organização tal. Copia e cola a tabela lá no relatório e aí vem com a análise dessa tabela. Mostrar quais são os fatores que apresentaram melhores resultados, quais os que requerem melhor atenção da organização. Vai descrevendo esses resultados para mostrar para o gestor o que precisa melhorar e o que está muito bom. O que precisa melhorar é muito interessante para ele poder criar um plano de ação, dar uma atenção melhor. Então, faça essa análise das médias, da moda, do desvio padrão, de cada um dos fatores e depois finaliza com a qualidade de vida total da organização. A tabela, como já dito, está lá disponível no link e está lá no template do relatório também. Outra questão importantíssima é em relação à formatação. Então, é necessário basear nas normas da ABNT para formatar o relatório. Ou a norma para a tabela também está lá disponível na ABNT. Para a questão da lista de referência, utilizar a ABNT 6023 de 2018, para elaborar lá as referências que você vai utilizar no texto, e para fazer a citação dos autores no texto, a ABNT 10520, que foi agora republicada em 2023. Então, observar bem essas normas para entregar um trabalho bem redondinho, né? Até porque vai apresentar para a organização. Então, é interessante mostrar a qualidade do seu trabalho. Você, como profissional, né, futuro da área, é interessante mostrar um trabalho de qualidade logo agora, nesse momento de preparação, né, para o trabalho. Então, pensar direitinho, escrever corretamente,
Então, além dos critérios elencados, também faça uma revisão ortográfica e gramatical antes de postar. É interessante fazer essa revisão também para não entregar nada errado, fora da ortografia, fora da gramática. Muito importante. E na hora de postar, postar em PDF. Feito isso, entregar o relatório à organização atendida. E aí sim, a gente cumpre, enquanto universidade, a função de extensão, das atividades de extensão, entregando esse relatório à organização atendida, que ele vai poder verificar ali, né, o que foi bom, o que foi ruim na organização que ele está atuando. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas para construir o relatório, para construir essa aula, que é o livro da Ana Cristina Limonge França, professora, Qualidade de Vida no Trabalho, tem disponível na biblioteca, especificamente o capítulo 5. O livro da Grans e da Lotz, também lá disponível na biblioteca digital, que é Gestão da Qualidade de Vida. O artigo que mostra um exercício muito semelhante deste que você irá fazer, que é um artigo que eu escrevi junto com meus colegas, está publicado lá na revista FSA, está disponível nesse link que está aqui na tela, e o modelo do Walton, né, toda essa base da construção do instrumento baseado no trabalho de Walton, que tem lá disponível nesse artigo dessa revista, Sloan Management Review.